Vamos dar play pra nossa semana? A gente tá quase emendando aí, né? Se eu for direto pra terceira, a gente vai ter que pedir música no Fantástico. Mas essa semana em especial a gente vai falar deles, os filmes asiáticos. Lembrando que eu já fiz uma semana assim no ano passado, no fim do ano passado, e eu indiquei alguns dos meus favoritos. E trazer essa sequência aqui, minha amiga, é juntar tudo de melhor. E ainda me faz ter a obrigação de assistir mais filmes. Na real, eu já tenho a minha própria lista, assim, que eu faço meio que de cabeça, que junto, assim, as últimas coisas que eu assisti e curti bastante. E este que eu vou começar é pra, primeiro, já começar te deixando com um pouco de medo, porque eu confesso, tá? Eu vou trazer uns meio pesadinhos, que me deram um certo medinho. E esse em específico é um daqueles, tipo, o plot é muito mais cabuloso do que a gente imagina. Vamos pra indicação? Hoje a gente vai falar de A Ligação. Pra início de conversa, tem duas atrizes fantásticas. Que elas não só estão atuando, mas elas estão coabitando. Mas deixa eu explicar. Aqui a gente tem a nossa prota. E ela é uma mulher que, enfim, consegue fazer um grande feito que ela sempre quis. Comprar a casa que era a casa do seu pai. No passado. Só que comprar uma casa antiga é comprar história. Você não acha? Eu sempre tive esse tipo de conversa com a minha mãe, porque eu sempre falei pra ela que, por mais que eu sonhe em ter uma casa própria, eu não tenho coragem de comprar uma casa muito antiga. E a minha mãe, obviamente, sempre zombou muito de mim, mas eu sempre falei pra ela que eu acredito fielmente que comprar uma casa antiga é comprar história. E quando eu falo isso, é porque eu acho que todo mundo já viveu o suficiente naquele lugar, sabe? Alguém se apaixonou, alguém foi traído. E aqui a gente vê isso. A Vera, sabe? A gatinha compra a casa, tá naquele processo de mudança, um monte de caixa. E outra coisa que eu não permito não, tá? Eu já me mudei o suficiente pra saber que caixa de mudança traz coisa ruim. Sacolaiada, esses negócios. E minha filha, se mudou, se livra o mais rápido possível. Eu me mudo sempre com um esquema de força-tarefa, porque eu sou tia. Então já chamo logo um sobrinho pra gente poder arrumar tudo no mesmo dia, limpar tudo no mesmo dia, desencalacrar, desobstruir o lugar. E não é brincadeira. Eu realmente acho que tem essa sensação ruim e a nossa gata, ela perde o telefone. Ela faz o seguinte, pega lá um telefone antigo, que é um telefone fixo, e liga. Só que você lembra que eu te falei? Casa antiga tem história. E basicamente uma ligação muda a vida dela. Essa gata, ela começa a se comunicar com uma menina por conta daquele telefone antigo. Só que quanto mais ela conversa com aquela menina, mais ela se sente ligada a ela e mais ela sente que ela deveria ajudar essa menina. Só que o que ela não contava é que essa menina tava na casa dela. Ou melhor, na casa da menina. Aqui a gente tem uma história que aborda uma coisa que eu gosto muito em histórias que falam sobre linha do tempo, que é quando as pessoas estão interligadas por um meio de comunicação. Inclusive, eu estou pretendendo trazer outros 2 filmes assim pra vocês, mas cada um com seu plot mais assustador possível. Aqui a gente não tem de fato um terror, tá? Esse em específico é um filme coreano, as 2 atrizes são famosíssimas, inclusive a prota está no momento em lançamento, ou no fim do lançamento, com a Infiltrada Hong, alguma coisa assim, na Netflix. A Ligação também está na Netflix e dublado. Eu acho que a ideia é que quanto mais tempo você passa conhecendo alguém, mais você se sente ligado e interligado a essa pessoa. E eu acho que a ideia delas estarem no telefone uma com a outra, dividindo situações, é o que mais torna problemático isso. Não problemático de ruim, mas o problemático de que essa ligação se torna cada vez mais real, mais viva. Porque ela começa a se abrir pra nossa prota. Ela começa a demonstrar o quanto ela sofre e o quanto a realidade dela, a mãe dela, é um ser humano terrível. Só que a minha mãe tem um termo feio e antigo que diz que se você encontra uma pessoa encalacrada na vida, complicada, num lugar, largue essa pessoa lá. Não pega essa pessoa pra sua vida, não carrega mais esse karma. Porque você nunca sabe o real motivo para essa pessoa estar lá. E aqui, amigas, é a prova viva. Vivinha com perna e tudo disso. A mina é o cão de Rames. O troço, o bicho. Gente, eu acho que esse filme foi um dos filmes que eu assisti ano passado com algumas das sequências mais aterradoras de situações que um ser humano pode... situações negativas que um ser humano pode proporcionar ao outro. Eu acho que eu assisti a Órfã. Você assistiu a Órfã? Eu assisti. Eu acho que depois que eu assisti a Órfã, eu tinha na minha mente assim, ninguém consegue. Ninguém supera esse cão. Amiga, essa novinha aqui. Chega uma hora que você tá coringando juntinho com a prota.
Eu não acho que essa linha do tempo seja a linha do tempo mais tranquila de se viver, tá? Né, de se acompanhar. Se viver, Deus me livre, guarde. Mas de se acompanhar. Vocês sabem que quando eu indico aqui coisas que tem a ver com viagem no tempo, tem a linha do tempo, eu sempre tento explicar. Mas eu acho que essa é a mais confusa que eu já trouxe até hoje. Eu acho ela confusa. Mas se você, na hora que você tá acompanhando, assim, vendo, se você nem piscar, você entende. Eu vi com o pai da Aninha e ele se sentiu um pouco confuso, então a gente voltou uma vez, assim, um pedacinho só. Mas o intuito é, a casa liga elas. O telefone liga elas. E aí, os fatos da vida começam a ligá-las. Por quê? Por conta do efeito borboleta. Então, se você já estudou, você sabe. Tudo que você mexe aqui, altera lá. Porque tudo que você tenta corrigir demais, vai causar um efeito. Isso é impossível. Na vida, a gente tem isso o tempo todo. Tenta mexer em alguma coisa que vá mudar a consistência dela, sabe? É tipo uma receita. Se ao invés do açúcar no bolo, você colocar sal, alguma coisa vai dar, certo? É exatamente essa a ideia. Toda vez que a nossa prota começa a sentir que ela precisa fazer demais ou que ela precisa ajudar demais essa menina, ela consegue arrumar um problema. E eu acho que o mais interessante é, tudo é por você tentar fazer algo. A menina, a partir do momento que é ajudada, ela basicamente sobrevive. Porque a ideia da história é, ela sofria muito, eu não vou dizer por quê, mas porque quando a gente descobre tudo, a gente fica completamente embasbacado. Mas ela sofria demais. Então, a menina começa a ficar com muito dó dela. Só que, com a descrição das coisas, a menina começa a resolver pesquisar. Então, pensa, é como se a gente estivesse aqui no futuro e se comunicasse com alguém do passado. Então, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a reportagens online, coisas que muitas das vezes não tem mais em papel impresso, a gente vai achar na internet, certo? Então, a menina começa a escafunchar a vida da outra. O passado, ir atrás, não sei o quê. E aí, ela começa a tentar resolver, tentar ajudar. E, gente, você nunca que vai achar na sua vida que é o que é. Você nunca ouça o que eu estou te falando. Vai deixar de se surpreender, porque eu comentei uma coisa ou outra aqui. Quando eu assisti o vídeo, eu peguei um spoiler maior do que os que eu tô comentando aqui. Quando eu assisti, eu entendi o spoiler, porque eu não tinha entendido o spoiler. Juro pra vocês, eu vi muito filme ano passado. Ano passado, eu e o Taurino, o pai da Aninha, decidimos que nós íamos fazer isso. Quando a gente não tivesse dinheiro, ou a gente não quisesse gastar muito, a gente compraria uma coisa gostosa, assistiria de casa junto, vendo pelo menos 3 filmes naquela noite. A gente pegou isso. E a gente começou a fazer esses tipos de dates, assim, mais tranquilinhos. Enquanto eu estou falando, a gente tá mandando mensagem. Então, e foi muito bom pra gente como casal, mas a gente viu as maiores das maiores loucuras possíveis. E esse aqui continua sendo o nosso top 1 atual. Dos últimos 2 anos quase, a gente já vai fazer uns 2 anos que a gente tá fazendo isso. Eu acho que esse continua sendo o nosso top 1. Porque eu indiquei pra vocês no último Rastro no Sequestro. Eu acho ele fantástico, fantástico. Acho que é o filme quando se fala de plot twist. Mas isso aqui é papo pra maluco. A pessoa que fez isso aqui tinha usado alguma droga ilícita. Não é possível. Porque quando você começa a ser oprimido com as camadas do filme, você começa a pensar, peraí, então era isso? E eu juro pra vocês, do meio pro final, o filme vai ganhando mais profundidade, mais interessância, e você vai ficar abismado com as coisas que essa menina vai fazer a prota passar. Mas fica a minha mais sincera indicação. Se você se incomodou com algum spoiler, eu peço desculpa. Mas quando você assistir, juro pra você que quando você assistir, o filme vai ganhar a sua própria cara. Você vai ver toda a história da sua própria ótica. E isso vai te perturbar um pouco. Eu fiquei com esse filme na cabeça por semanas. Mas com certeza você vai querer indicar ele pra próxima pessoa que vai enlouquecer junto. Amanhã a gente tá aqui pra mais um indicando filmes asiáticos. Então, galera, eu vou ser bem abrangente. Terão filmes, assim, de vários lugares diferentes, mas todos filmes muito bons. E com certeza os filmes que eu elegi com pelo menos 3 estrelas e meia. Esse aqui é um 5 estrelas. Fácil. Até amanhã. Um beijo no seu coração, mulher. Tchau, tchau e fica com Deus.